Você já se perguntou o que fazer quando a vida parece se fechar ao seu redor e não há uma saída clara em vista? Como você responde quando Deus lhe pede para fazer algo que você não entende completamente? Você se sente chamado à obediência em meio à incerteza quando as instruções de Deus parecem contradizer a lógica? É nestes momentos de incerteza e confusão que somos chamados a obedecer a Deus, mesmo quando o seu plano não tem lógica. Do nosso ponto de vista, a obediência em tempos de incerteza pode parecer um grande desafio, mas é cheio de propósito. Quando enfrentamos obstáculos, Deus nos convida a confiar em sua capacidade e a obedecer à sua voz, sabendo, sem sombra de dúvida, que Ele garantiu nossa vitória, mesmo que ainda não a tenhamos testemunhado na obediência emocional e incerta de hoje. O que significa obedecer a Deus quando não compreendemos o caminho a seguir será explorado. Baseado no detalhado relato da impressionante conquista de Jericó em Josué capítulo 6, versículos 1 a 5. Através desta passagem, veremos que a obediência é a chave para experimentar o poder de Deus em nossas vidas, mesmo que não entendamos o plano de Deus. Sou o pastor Alejandro Amorocho e convido vocês a se juntarem a mim em um devocional onde descobriremos juntos como a obediência a Deus pode derrubar as paredes mais impossíveis na certeza. Guie-nos à grandiosa vitória que Ele planejadamente preparou para nós. Josué, capítulo 6, versículo 2 diz: O Senhor disse a Josué: Eis que entreguei Jericó nas tuas mãos, e seus reis e seus guerreiros. Jericó era uma cidade fortificada que foi completamente fechada devido ao medo de seus habitantes em relação aos israelitas. Jericó é o primeiro grande obstáculo. Para os filhos de Israel, depois de atravessar o Jordão, ninguém poderia entrar ou sair, e as muralhas eram altas e elevadas. Do ponto de vista militar, a captura da cidade parecia impossível. No entanto, Deus tem um plano que não é baseado em estratégias humanas, mas em seu poder. Josué, o líder de Israel, teve que seguir instruções mais precisas do que as dadas aos olhos nus. Eles não parecem significar nada. Josué capítulo 6, versículos 1 a 5, começa a descrever esta situação crítica. Deus falou com Josué e assegurou-lhe que havia entregue Jericó em suas mãos, juntamente com seu rei e guerreiros. Mas o plano de conquista apresentado por Deus é incomum. A cidade deve circular a cidade uma vez por dia por 6 dias. No 7º dia, farão 7 reviravoltas, e o sacerdote tocará a trombeta. Só então, depois do grito do povo, as muralhas cairão. Mas como uma muralha tão forte pode entrar em colapso porque ela está andando ao redor da parede e soprando o chifre do ovário? No entanto, Deus está ensinando uma lição importante às pessoas. A vitória não depende da nossa força ou sabedoria, mas da obediência à sua palavra. Esse contexto nos revela algumas informações básicas sobre a natureza de Deus e sua interação conosco. Ele não age de acordo com as nossas expectativas ou as nossas estratégias humanas. Em vez disso, ele nos chama a confiar em seu poder e seguir sua orientação, mesmo que não entendamos como seu plano será realizado. Para os israelitas, Jericó representava um teste de obediência e fé em meio à incerteza. No versículo-chave de Josué, capítulo 6, versículo 2, Deus disse a Josué: Eis que entreguei Jericó em suas mãos, e seus reis e seus guerreiros. Este é um momento crítico, porque Deus fala no tempo passado como se a vitória tivesse se tornado um fato. Embora Jericó ainda esteja com muralhas fortes, Via assegura a Josué
que a batalha foi vencida. Esta é uma das lições mais profundas desta passagem. No coração de Deus, a vitória está decidida, embora ainda não a tenhamos visto. O mais importante é que Josué não questionou o plano de Deus. Ele não vai parar para perguntar como a parede vai desmoronar simplesmente andando em volta dela. Aqui, a obediência de Josué reflete sua fé na palavra de Deus. Para nós, esta passagem nos lembra que devemos manter as promessas de Deus, mesmo que as circunstâncias atuais nos pareçam impossíveis. Nossa visão humana é limitada, mas Deus vê toda a imagem. Obediência não é apenas seguir instruções, mas é confiança na soberania de Deus. Quando agimos de acordo com Sua palavra, mostramos que confiamos em Ele para controlar todas as situações. Deus pediu a Josué para acreditar em um plano que desafia a lógica humana, e a mesma coisa exige que obedeçamos hoje. Mesmo que não conhecemos todos os detalhes da vida, encontramos os muros de Jericó que parecem incapazes de superar problemas financeiros, relacionamentos quebrados, doenças ou conflitos pessoais, situações que parecem difíceis e nos deixam com incerteza. Talvez você esteja enfrentando um problema familiar, uma crise econômica ou uma decisão que você não sabe tomar, e Deus nos chama a agir na fé e na obediência. Mesmo que não entendamos o resultado final como Josué fez, nossa tarefa é seguir as instruções de Deus e acreditar que Ele ganhou a vitória. Uma das aplicações mais óbvias desta passagem é a importância. A partir da obediência detalhada, Deus não deu a Josué uma instrução geral, mas um plano detalhado. Isso nos ensina que nossa obediência deve ser específica e precisa, e não uma interpretação livre do que pensamos que Deus quer. Devemos prestar atenção à Sua palavra e Espírito, e agir de acordo com Sua vontade, em vez de aumentar ou diminuir seus mandamentos. Quando obedecemos em tempos de incerteza, estamos deixando Deus derrubar os muros de nossas vidas. Não se trata de nossa força ou sabedoria, mas de confiar no poder de Deus. Assim como as muralhas de Jericó caíram devido à intervenção divina, as nossas barreiras caíram quando seguimos a voz de Deus e obedecemos a Josué e aos israelitas. Ele trouxe uma vitória milagrosa. As muralhas de Jericó caíram sem que o povo levantasse uma única espada, um sinal claro de que foi a intervenção divina que lhes deu a vitória. Isso nos diz que quando obedecemos a Deus, deixamos seu poder se manifestar em nossas vidas. Não é a nossa força que traz a vitória, é nossa obediência à sua vontade. Se Josué e o povo tivessem parado de marchar depois do terceiro dia, nunca teriam visto a vitória da mesma maneira. Não podemos abandonar a obediência porque os resultados não são imediatos. Por outro lado, as consequências da desobediência podem ser devastadoras. Se Josué tivesse decidido ignorar as instruções de Deus ou mudá-las de acordo com seu julgamento, o resultado teria sido completamente diferente. Isso nos lembra que desobedecer a Deus, mesmo nos detalhes, nos privará de experimentar suas bênçãos e capacidade em nossas vidas. Não podemos esperar vitória se não estivermos dispostos a seguir o plano de Deus. Em nossas vidas, a obediência dá frutos. Podemos nem sempre ver resultados imediatos, mas quando obedecemos, plantamos sementes no reino de Deus e no momento certo veremos a colheita. Devido à fé e obediência do povo, as muralhas de Jericó caíram. Então, quando agimos, nossos muros também caem. De acordo com a vontade de Deus,
O inimigo sempre tenta nos desviar da obediência. Uma de suas estratégias mais comuns é plantar sementes de dúvida em nossos corações. Isso nos faz questionar se estamos realmente ouvindo a palavra de Deus ou se seu plano é confiável. Em tempos de incerteza, o diabo se infiltra usando pensamentos confusos e assustadores. Se Josué tivesse duvidado do plano de Deus e não tivesse seguido rigorosamente as instruções, as muralhas de Jericó não teriam caído. Da mesma forma, se duvidarmos e nos desviarmos do plano de Deus, podemos perder as bênçãos que Ele reservou para nós. Devemos perceber que a dúvida e o medo são as armas que Satanás usa para nos impedir. O inimigo nos faz pensar que devemos controlar a situação e que o plano de Deus não é suficiente. Esta é uma das armadilhas mais perigosas, pois nos afasta da fé e da obediência. O diabo sabe que se ele consegue nos fazer desobedecer, ele pode roubar as bênçãos que Deus tem preparado para nós. É por isso que é vital permanecer firmemente na palavra de Deus. Resistindo às mentiras do inimigo, sempre que enfrentarmos a incerteza, devemos lembrar que Deus ganhou a batalha. Não deixemos que os inimigos nos desviem do caminho que Deus traçou. Para nós, Jesus é o nosso maior exemplo de obediência em meio ao tempo e à incerteza. No jardim de Getsêmani, Jesus orou ao Pai Celestial. Se possível, o cálice da dor será removido dele. No entanto, ele termina sua oração com uma declaração de obediência: não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Apesar da dor e da incerteza, Jesus obedeceu ao Pai até a cruz. Este ato de obediência de Jesus nos mostra o caminho a seguir. Às vezes, o plano de Deus pode nos levar a um caminho de dor ou desafio, mas, como Jesus, devemos confiar na perfeição da vontade do Pai Celestial. Seu sacrifício nos trouxe a maior vitória, a salvação da humanidade. Assim como Jesus acreditou no plano de Deus, nós também devemos fazê-lo, sabendo que sua vontade sempre traz bem. Jesus nos convida a seguir o seu exemplo de obediência. Ele nos assegura que, embora o caminho seja difícil, as bênçãos que vêm de fazer a vontade de Deus são eternas. Assim como Jesus, somos chamados a dizer: não façam a minha vontade, mas façam a tua vontade. Quando nos obedecemos, nos alinhamos com o propósito de Deus e abrimos a porta para a intervenção divina em nossas vidas. Em nossa vida cotidiana, estamos constantemente confrontados com decisões que exigem obediência. Talvez Deus nos peça para perdoar alguém, dar um passo de fé em nosso trabalho ou confiar nele em circunstâncias difíceis. A incerteza muitas vezes nos paralisa, mas esta passagem nos lembra que a obediência sempre leva à vitória. Embora nem sempre vejamos resultados imediatos, vivemos em um mundo onde somos ensinados a confiar em nossas capacidades e buscar soluções rápidas. Mas Deus nos chama a andar pela fé, mesmo que não entendamos como ou porquê em nossas vidas atuais. Devemos aprender a reconhecer que nossas muralhas em Jericó só podem ser derrubadas pelo poder de Deus. Não é sobre o que podemos fazer, mas sobre o que Deus pode fazer através de nós. Devemos aplicar esse princípio em nossas vidas. Lembrar que obedecer a Deus nem sempre é fácil. Às vezes, seu plano não faz sentido para nós, mas ao obedecermos, permitimos que seu poder atue em nossas vidas. Assim como Josué viu as muralhas de Jericó desmoronarem, veremos como Deus derrubou os obstáculos que nos impediram de seguir em frente. Vamos orar, Pai Celestial. Hoje,
eu venho diante de você em circunstâncias incertas, confiando em seu plano para a minha vida, embora eu não entenda todos os detalhes do que seu filho fez. Obedeça. Derrubar o muro de dúvida e medo que me impede de confiar completamente em ti. Dê-me a fé de Josué para seguir em frente, sabendo que você entregou a vitória em minhas mãos. Que a sua vontade seja feita na minha vida e que o seu nome seja glorificado em cada passo que eu dou em nome de Jesus. Amém, amém. Lembre-se de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe e até logo. Fique bem e em segurança.